Essa semana, mais uma vez, Ciro Gomes e Lula trocaram farpas na internet. Lula publicou no seu Twitter: "Eu adoraria dizer que o Ciro é um amigo, mas infelizmente ele não quer. Mas eu aprendi uma teoria com a minha mãe, Dona Lindu. Quando um não quer, dois não brigam. Não farei jogo rasteiro." E Ciro Gomes não deixou barato. Ele respondeu: "Lula, não é que você não queira briga. É que para isso você usa bajuladores e seu gabinete do ódio. O que você não quer é debater o país, os projetos, as coisas que o PT fez no poder. Então você reduz a política a uma briga de amigos, a afetos. O povo brasileiro não merece isso." E Ciro desafiou Lula para um debate em um outro tweet. Diz ele: "Respeite a inteligência do povo brasileiro, Lula. Quais são as suas novas ideias? Qual o seu verdadeiro projeto de nação? Se existir, aceito confrontá-los civilizadamente com o meu. Debata em qualquer dia, hora, meio ou território. Vamos debater o Brasil, não afetos pessoais." Glenn Greenwald interviu e disse que ele mesmo já havia proposto um debate e que um aceitou e o outro não deu resposta. Vocês conseguem imaginar quem aceitou e quem não deu resposta? Mas a questão dessa semana é o que motivou o Lula. Provavelmente foi uma série de matérias vinculadas na imprensa brasileira, em diferentes veículos de imprensa, aonde as manchetes basicamente davam destaque para a seguinte frase: "Eu vou para cima de Lula, maior corrupto da história brasileira." Dispara Ciro. E, bom, eu não quero entrar no mérito dessas publicações exatamente, não é esse o tema desse vídeo aqui, mas só um breve comentário a respeito. Será que o Lula padece do mesmo mal que a sua militância? Que é o mal de apenas ler as manchetes e não entrar dentro e ler o conteúdo das matérias? Porque para quem leu a matéria, fica muito claro que a maior parte do conteúdo é a estratégia do Ciro na sua campanha, na sua pré-campanha nesse momento, né? E a ideia de um segundo turno entre ele, Ciro, e Lula. É a tal da estratégia da terceira via. E eu vou ser sincero com vocês que eu começo lá a ter as minhas dúvidas sobre essa questão de terceira via. A estratégia do Ciro basicamente é mirar no eleitorado que não quer nem Lula e nem Bolsonaro. Ciro quer falar também com aquele eleitor que votou no Bolsonaro não porque acreditava no Bolsonaro, não por causa do projeto do Bolsonaro, seja lá qual for, não porque simpatizava com o Bolsonaro, muito menos pelas coisas que ele falava, mas simplesmente para não votar no PT. E essa estratégia do Ciro ela tem pelo menos duas bases. Uma aposta no derretimento do Bolsonaro, como tem mostrado as últimas pesquisas eleitorais, ou também a CPI da pandemia, e por outro lado, aposta também no ocaso do PT. E dentro dessa estratégia, tem se desenhado uma linha muito tênue entre as críticas ao PT, aos governos Lula e Dilma, críticas que o Ciro faz desde sempre, diga-se de passagem, para quem acompanha os vídeos dele, as entrevistas, as palestras dele de 2018, 2017, 2016, são basicamente as mesmas críticas que ele sempre tem feito. Mas de 2018 para cá tem havido uma linha cada vez mais tênue entre essas críticas e o ataque ao Lula e ao PT. Um discurso muito próximo do antipetismo. Nós já fizemos um vídeo aqui no canal a respeito, convido você a assistir caso ainda não tenha assistido. Ou se assistiu, se quiser, assista novamente. Aproveita já e compartilha com as pessoas que você sabe que vão se interessar por esse assunto. Mas a questão que eu levanto é a seguinte: gostemos ou não, Lula ainda é uma figura importantíssima na política brasileira. Até mais do que o seu próprio partido. É verdade que o PT perdeu interlocução com uma boa parte do povo brasileiro. Mas o Lula não. Pouco a pouco, ano após ano, a gente vê que o povão está abandonando o PT. Mas muita gente do povão ainda é Lula. Por outro lado, qual que é a estratégia do PT diante de toda essa situação? A mesma de sempre. A mesma estratégia usada contra Marina Silva,
a mesma estratégia utilizada contra o Eduardo Campos, que é a campanha de difamação, de derretimento, de ataques pessoais. Enfim, o PT mobiliza sua máquina de destruição de reputação como tem feito há muitos anos. E para isso conta com o apoio de portais como o Brasil 247, o Diário do Centro do Mundo, blogueiros, youtubers, entre outros, que é aquilo que o Ciro chama do gabinete do ódio petista. E a minha maior preocupação dentro disso tudo é que nós estamos esquecendo do nosso objetivo principal, que é tirar Bolsonaro da disputa. E nós aqui do canal Centelhas, como um canal comprometido com a candidatura de Ciro Gomes para 2022, como um canal que acredita no projeto nacional de desenvolvimento defendido pelo Ciro, como um canal que acredita e aposta no ideário trabalhista do PDT, nós temos presente que temos um projeto alternativo ao PT, temos um projeto diferente do PT, mas como disse o Carlos Lupe, o nosso inimigo não é o PT, não é o Lula, nosso inimigo é o Bolsonaro. E essa é a questão. Apesar das pesquisas mostrarem que as intenções de voto para o Bolsonaro para 2022 só caem, nós não podemos subestimá-lo, não podemos dar Bolsonaro já como derrotado. Isso é um erro, isso é um perigo, porque é o mesmo erro que nós cometemos em 2018. Sinceramente, quem que levou a sério a possibilidade do Bolsonaro se eleger presidente em 2018? E, no entanto, olha onde a gente foi se meter. Ou quando nos demos conta do perigo que era a eleição do Bolsonaro, aí veio a campanha Ele Não. E aí ele ficou ainda mais em evidência. E aí veio a facada e por aí vai. Eu não sei vocês, mas eu não quero correr esse risco novamente. É verdade que o Bolsonaro tem cada vez mais se complicado, os crimes de responsabilidade que ele tem cometido, 28, segundo as contas do Reinaldo Azevedo. A CPI da pandemia tem deixado cada vez mais claro a culpa da gestão do governo Bolsonaro no estado que o Brasil está. Mas nada disso é uma garantia de que Bolsonaro não vai estar no segundo turno, nas eleições de 2022. Há uma grande possibilidade, se nós considerarmos o andamento normal das coisas. Mas nós não podemos considerá-lo como carta fora do baralho. E a questão é, será que nós estamos na normalidade democrática? Vejam que Bolsonaro e sua patota já têm se movimentado. Vejam que esse pessoal tem falado sobre a questão do voto impresso. E nós, da esquerda, não estamos prestando a devida atenção nessas coisas. Mas nós já fizemos um vídeo aqui no canal dizendo que Ciro Gomes se consolida como uma alternativa ao Bolsonaro e ao Lula. Falamos na possibilidade de haver um segundo turno onde Bolsonaro não esteja, um segundo turno entre Lula e Ciro. Por isso considero importantíssimo que haja esse debate. Eu gostaria muito de ver o Lula e o Ciro debatendo, não trocando farpas, não como se fosse uma mesa de bar, não como se fosse, mas colocar os dois, lado a lado, frente a frente, enfim, não interessa como eles vão estar dispostos, mas sim debatendo ideias. Debater o que fazer com o Brasil para superar os anos de atraso, de retrocesso e de destruição causadas pelo governo Bolsonaro. E eu gostaria de saber o que vocês pensam, se vocês também gostariam de ver um debate entre Lula e Ciro, se vocês também acreditam que é possível um segundo turno entre Lula e Ciro. E para isso, deixa aqui um comentário, já aproveita também, curte esse vídeo, compartilhe com as pessoas que você sabe que vão se interessar por esse debate e nos vemos numa próxima oportunidade. Até!